1.1 Situação social da mulher. Nós já lemos os textos, já encerramos os textos da situação social da mulher. 1.1 Situação social da mulher. 1.2 livro verde, sim. Situação social da mulher no tempo de Jesus. 1.2 Situação social da mulher no tempo de Jesus. Um ponto 1.2.1 Mulher adúltera. Um ponto 2.2 Samaritana. Você está digitando aí? Não, estou tentando botar o gravador, não está difícil. Agora botei. 1.2.3 Mulher com fluxo de sangue. Mulher com fluxo de sangue. Você não fez com macaco? Não. O que a gente fez? Eu vi. 1.2.3.1 1.2.3.1 Relação histórica de Constantino. Relação histórica de Constantino. Traço evangelhos gnósticos. Traço evangelhos gnósticos. Tá, isso é no... Esse no mesmo no top, Constantino? né? Evangelhos gnósticos. Fala de novo. Não, traço. 2. Bom, agora por uma linha aí, 2. Depois de relação histórica, eles... Aí o 2 eu faço para vocês depois. Deixa eu abordar esse tema. Evangelhos do Não, beleza. Evangelhos gnósticos. Depois de relações gnósticos são eles. Traço, evangelhos gnósticos. Desculpa, gente, tracinho não tá. Professor. Tá? Olha. Minha amiga, venha. Só nós estamos no tempo de Jesus.
vocês estão vendo aí que nós começamos o tópico, né, o relatório, com os textos daquele livro verde, certo? Lembrando a vocês que o livro, o material já está na copiadora, vocês devem ir lá, xerocar, para vocês terem aquele manuscrito, para vocês fazerem o relatório, tá bom? No caso, como é o primeiro tópico aí, o primeiro tópico já é do livro, certo? É abordando o livro. Deixa eu ver. Cristo na antropologia. Situação Cristo na antropologia é o primeiro ponto, né? O 1.1, situação social da mulher. O Cristo na antropologia é o título só? É só o título. E aí vem, esse é só o título. E aí depois vem 1, né? 1.1. E aí eu coloquei aí como situação social da mulher. Certo, senhores? Então está lá na copiadora. Claro, sem dúvida nenhuma, que vocês não vão copiar aqueles parágrafos grifados. Certo? Repetindo para vocês. Vocês não vão copiar aquele parágrafo repetindo. Ó. Não vão copiar. Vocês vão escrever com as suas palavras. E ali vocês vão perceber, se bem que nós já lemos, já fizemos isso em sala de aula. Vocês vão escrever com as suas palavras sobre a situação da mulher na época, de acordo com a antropologia, na época de Jerusalém. Certo? Então já está lá na copiadora. Inclusive teve um aluno ontem que pediu querendo copiar o livro inteiro. Devolvi o livro para a copiadora para ele copiar o livro inteiro. Ok? Alguns alunos que se interessaram pelo assunto. Certo, senhores? Porque o livro é raro, já não esgotado. Ok? Então agora vamos começar a abordar as especificidades dos encontros de Cristo. Como nós falamos na relação igual pelo diferente do machismo, agora vamos ver como Cristo, na realidade, trabalhava esses encontros e como esses encontros em Cristo, no aspecto antropológico, ele trabalha a questão da alteridade, que vocês já tiveram na relação do diferente pelo diferente. Tudo bem? Então vamos lá. Começando então, já que o vídeo, a gente está abordando já o vídeo, vamos falar da mulher adúltera, né? Que nós entendemos como a mulher de Magdala, ou Maria Madalena, Maria de Magdala. Então vamos entender as peculiaridades. Importantíssimo. Não dá para agora. Está vendo o site? Esse site é que eu usei como referência para os slides seguintes. Eu gostei da abordagem e fiz um recorte de alguns textos desse site aqui para a nossa aula. Tá? Está mais condizente com aquilo que nós vamos discutir com vocês. É importante eu passar isso para vocês, porque vocês já têm uma referência, certo? Eu vi alguns outros, mas que não tinham, o contexto estava diferente daquilo que eu queria discutir com vocês. Esse contexto é um contexto mais antropológico. Então é só vocês anotarem aí. Então, olha, vocês já têm os textos. Texto do livro, que é para copiar, certo? Chega a copiar. E o site. Já tem essas informações. Então, o que vocês devem copiar? Não precisa copiar os slides, porque vocês já têm o site, vocês vão ver lá. Vocês têm que escrever o contexto que nós vamos explicar, porque esse contexto não está no site. A minha explicação está além daquilo que está escrito no site. Ok, senhores? Esse é o que vocês devem se preocupar mais. Nossos comentários. Agora, deixa eu te perguntar. Agora, esse assunto que você vai falar agora é a mulher adúltera, né? É. A mulher nos tempos de Jesus foi da aula passada do livro? Com aqueles textos? Foi, aquele contexto. Estou só continuando o contexto. Ok? Muitas coisas que estão aqui nós já discutimos pelo livro. Olha lá. O medo do repúdio dos signos assombrava as mulheres do primeiro século. Claro, né? Nós já vimos no livro. Era um certificado de péssima esposa.
Qual homem decente com posses e considerado casaria com uma repudiada? Que nós já discutimos isso. Inclusive, lembram vocês que ele podia simplesmente rechaçar uma e pegar outra. E aí se constituir na poligamia. Lembram? Isso está no livro como referência. Mais detalhado do que esse parágrafo. O repúdio para a mulher, mesmo que legalizado, era quase ser jogado ao vento. Uma expressão muito comum na Índia. Né? Assim, alguns homens judeus da época usavam e consumiam a juventude de suas mulheres, quando já não suportavam mais, repudiavam por qualquer motivo e procuraram outra mulher mais nova, coisa que nós discutimos através do livro, correto? Lembra? Sim. Por isso que eu vou lendo de forma corrida, e aí quando tiver alguma coisa mais interessante eu paro e explico para vocês. Enquanto isso, me acompanhe. Por isso mesmo, com amargura no olhar e sofrimento no rosto, o medo fazia com que uma mulher desprezada por seu marido, já sem receber a devida atenção e carinho, continuasse a suportar o casamento. Coisa que nós já discutimos. Ninguém sabe quais foram as promessas que o homem adúltero fez para aquela mulher. Muitas vezes, palavras doces e bonitas, tudo que não ouvia em casa, carinho, atenção, cuidado. E isso é bem óbvio, né? Aí está uma coisa assim muito interessante na antropologia. Eu acho que o texto vai falando aqui. E aí vem o comentário que eu vou fazer com vocês a partir daqui. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Certo? Vamos tentar entender isso. Jesus inclinando-se. Aqui não está esse contexto. Então, vamos discutir um pouquinho aí. Olha lá. A Maria Madalena estava lá jogada na terra, certo? E os homens estavam ao redor para apedrejá-la. Por que apedrejá-la? Então, lembram daquilo que nós discutimos no livro? O sacerdote condenou a mãe realmente a esse crime por causa do adultério. Lembram disso? Foi o primeiro parágrafo do livro que nós abordamos. Porque ela não tinha, estava com os véus, ele não conseguiu identificar a mãe, e por causa disso ele mandou a mãe para o apedrejamento. Lembrando a vocês que o apedrejamento naquela época, nós já discutimos isso, as pedras não podiam ser nem muito grandes, nem muito pequenas. Lembram? Então, diante disso, mas há uma coisa assim a mais nesse texto. Jesus inclinando-se, senhores. A pessoa que estava na frente dele era de que sexo? Feminino. Maria Madalena era de que sexo? Era uma mulher. Meu Deus. Se era uma mulher, quem deveria se inclinar para quem? A mulher deveria se inclinar. O homem se inclinava diante de uma mulher? Não. O homem não podia se inclinar diante de uma mulher. Ou não devia se inclinar diante de uma mulher. Lembrando aos senhores que a mulher tinha que passar desapercebida na multidão. Por isso ela colocava os véus, certo? Aquela mulher estava exposta. Mas a passagem bíblica diz Jesus inclinando-se. Nós chamamos isso em filosofia de motricidade humana. Meu doutorado de sanduíche foi sobre esse tema. Doutorado. Sanduíche. Hã? Mas assim, sobre o doutorado de sanduíche. Sabe o que é? Pimenta, um negócio não. Significa motricidade, professor. Doutorado de sanduíche é quando vocês tem uma, por exemplo, meu doutorado foi na Unicamp. Então o meu vínculo de doutorado era com a Unicamp, certo? Aí a Unicamp me concedeu uma bolsa de estudos para eu estudar no exterior. Só que o meu doutorado foi na Unicamp. Então nós chamamos isso de doutorado de sanduíche. Eu fui para Portugal para estudar com um filósofo contemporâneo vivo
sobre esse tema aqui. Fiquei 6 meses estudando com ele. Nós chamamos isso de doutorado sanduíche. Ele era meu co-orientador, ele não era meu orientador ficou aqui no Brasil. Ele era meu co-orientador, entenderam? Por isso a gente chama de doutorado sanduíche. Eu estava falando disso, o aluno, falei de doutorado sanduíche, o aluno deu risada, mas esse é um termo que se usa mesmo academicamente. Aí quando eu voltei, aí eu concluí meu doutorado na Unicamp. Mas esse período que eu fiquei lá na Europa, nem em Portugal e na Europa de modo geral, porque acabei visitando vários países da Europa, se chama doutorado sanduíche. Quanto tempo? Bom, o que a motricidade humana? Mentira que você ouviu o que eu falei, Olha, se eu queria ser ouvinte, ele é seu comentário. Eu vou fazer seu comentário. Não, mas nós temos excelentes universidades, USP, Unicamp, em todas as regiões. Movimento intencional. Movimento intencional operante consciente. E eu estou utilizando o aspecto da filosofia para tentar falar para vocês sobre essa palavra nesse versículo. Tá bom? O que é movimento intencional operante consciente? Ora, todos nós fazemos um movimento, não fazemos? Todos nós temos um movimento através do nosso corpo. E muitas vezes o nosso movimento fala muito de quem nós somos. Certo? Fala muito de quem nós somos. Ora, na realidade, o movimento intencional não é um movimento qualquer, porque nós podemos ter um movimento impulsivo. Certo? Por exemplo, você está andando de carro, vem o outro carro, você desvia. É um movimento rápido, de reflexo. Ou um movimento impulsivo. Você está com fome, vai ali e assalta lá o bandejão aqui do refeitório. É um movimento impulsivo. Né? Você está olhando uma menina, gosta tanto da menina, vai e lasca um beijo na menina. Vai isso, né? Percebeu? A menina gosta, não. Aí vai depender da história. Mas é um movimento impulsivo. Certo? Muitas vezes temos movimentos impulsivos. Temos sede, por exemplo. Então pegamos, isso é inevitável. Sentimos sede, pegamos e bebemos água. Né? Temos fome, vamos procurar alguma coisa. Às vezes o nosso movimento é extremamente impulsivo. Aí na fala também. É um movimento impulsivo. Alguém te ofende e você vai imediatamente já articula várias palavras para contrariar o outro, correto? Ou você está nervoso com alguma situação e acaba falando bobagem. Quantos daqui já aconteceu isso? Num momento ímpar, você acaba falando bobagem. Numa briga, você acaba falando bobagem. Porque você não pensa. E as palavras acabam saindo. Certo? Esse é o movimento que nós temos. Só que o movimento intencional, ele tem uma intenção. Ele é projetado